Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Edifica Relacionamento, um canal criado especialmente para os casais, cristãos aí, com orientação, com instrução e conselhos da palavra de Deus. E hoje eu vim aqui trazer para vocês uma orientação, vamos dizer assim, para os solteiros, para você que está solteiro, está procurando aí pela sua Rebeca, está procurando pelo seu Isaac. Mas antes, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Midian, sou psicanalista e também terapeuta cristã. E eu criei esse canal especialmente para edificar com a palavra de Deus os relacionamentos. E aqui dentro do canal tem essa playlist especial para os solteiros. E eu vim aqui alertar você, jovem, que está procurando alguém para casar, para não cometer um erro que eu mesmo, quando estava solteira, procurando meu Isaac, aguardando meu Isaac, cometia às vezes. E para você já se familiarizar, eu vou contar uma história real, verídica, tá bom? Eu conheci um jovem, ele era um amigo meu, e ele estava namorando, uma jovem da igreja. E um dia ele chegou em mim e falou assim: olha, Midian, eu acho que eu vou me separar, da fulana de tal. Acho que nosso relacionamento não tá dando mais certo. Eu perguntei por que não tá dando certo o seu relacionamento. E aí ele me disse que ela estava muito diferente de como ela era antes. Aí ele, falando o motivo, ele completou falando que quando ele conheceu ela, ela era fervorosa, não perdia a oração, jejuava, orava, pregava, louvava, mas ele estava observando nela um declínio espiritual, não um declínio, declínio espiritual é quando a gente regride, espiritualmente, peca e tal, se desvia. Não, ele estava observando um desânimo nela, que ela não estava mais como antes, fervorosa como antes, E ele estava super ativo na obra, super fervoroso. E ele vendo aquilo, já criou o quê? Uma visão de como eles seriam casados. E ele queria, naquele momento, alguém no mesmo nível espiritual com ele. E aí, esse era o motivo dele querer se separar da namorada, que até então estava com planos de um casamento. E eu digo para você, é certo basear, ter como critério o nível espiritual da pessoa? E é sobre isso que eu vou falar com você rapidamente. E eu quero começar dizendo, quando você for procurar ou conhecer alguém, não ponha como critério o nível espiritual da pessoa, Não se encante, não se prenda somente ao nível espiritual da pessoa. Às vezes você vê alguém ali louvando, ministrando, expulsando demônios, vê ali alguém ativo na obra, fervoroso na oração, e com base naquele nível espiritual que a pessoa está mostrando naquele momento, você se apaixona, se encanta, e você fala, é esse que eu quero casar. Isso é um erro gravíssimo, gente. Sabe por quê? Porque quando se fala de espiritualidade, está se falando da intimidade da pessoa com Deus. Não é algo relacionado a outra pessoa, No caso de um relacionamento amoroso, não é algo relacionado a você. É a pessoa e Deus. Então, é preciso entender que o desânimo espiritual, ele vai aparecer na vida do cristão, uma hora ou outra. Uma hora ou outra a pessoa vai orar menos, uma hora ou outra a pessoa vai abrir mão de alguma atividade, uma hora ou outra a pessoa ela vai desacelerar na obra de Deus, por motivos externos, por problemas, por provações, por lutas, por momento de frieza espiritual. Então nós temos que estar cientes disso. Quando a gente procura uma pessoa baseado somente nesse critério, eu quero um homem que prega, que sapateia na unção, que isso, aquilo, e casa somente com esse critério, pode se decepcionar lá na frente, porque quando essa pessoa vier a desanimar,
Você vai achar que casou errado, você vai achar que devia ter esperado o melhor em Deus, você vai se sentir sozinho na caminhada cristã, vai se sentir sozinho na obra, vai achar que fez uma escolha errada, e não é assim. Não é assim. Todos os cristãos, nós que temos uma vida com Deus, temos os nossos momentos e fases de desânimo. Então, se você casou, tá escolhendo alguém com esse critério, somente baseado nesse critério, você tem que estar ciente que após o casamento, né, principalmente lembrando que o casamento ele traz diversidade, o casamento ele traz problemas, ele traz lutas, provações. Então, pensando nisso, nesse contexto, quando você casar com essa pessoa e essa pessoa vier a se desanimar, até mesmo se desviar dos caminhos do Senhor, diminuir o nível espiritual dela, a conexão dela com Deus, você tem que entender que isso é possível sim, é uma possibilidade sim. Não é porque você casou com uma pessoa que viu ela ali ativa na obra de Deus, que quando você casar com ela, ela vai permanecer assim até o fim. Não é. Porque já se fala da intimidade da pessoa com Deus. É a alma da pessoa, é a espiritualidade da pessoa com Deus, que é a parte da pessoa amada que está acompanhando ele nessa caminhada da vida que ele escolheu para viver. Então não se baseie apenas nesse critério. Então como escolher a pessoa? Primeiramente o apóstolo Paulo ele deixa uma instrução que nós somos livres para escolher com quem a gente quer se casar com a pessoa, contanto que seja no Senhor. Então a primeira coisa, observe se a pessoa é verdadeiramente um cristão, se é uma pessoa temente a Deus. Como vou fazer isso? Observe o testemunho dele fora da igreja, no meio da família, no ciclo de amizade, né? No ambiente de trabalho, se você tiver a possibilidade. Ou seja, observe o comportamento dele, se é de cristão, em outros lugares, além de dentro da igreja. Então, esse é o primeiro critério. Se pergunte se a pessoa realmente é fiel a Deus. Depois, observe se é uma pessoa trabalhadora. Depois, observe se é uma pessoa respeitosa, né? Critérios que toda pessoa comum deve ter para ter um bom relacionamento, um bom casamento, entendeu? Respeito, trabalha, teme a Deus, são essas coisas, são esses valores que você tem que observar, porque nível espiritual eles oscilam, às vezes está aqui, às vezes está lá, né? Que nem Elias mesmo, Elias quando foi perseguido lá pelos profetas de Baal, ele teve um momento de fragilidade espiritual que ele se escondeu numa caverna. Então isso pode acontecer com a pessoa amada que você escolher. Então mesmo se você estiver tendo como critério somente isso, está encantado, encantada, nossa, com a performance, com como aquela pessoa está no auge espiritual, calma, vai com calma. Observe se ele realmente é uma pessoa temente a Deus, como é o comportamento dele fora da igreja, se é uma pessoa trabalhadora, responsável, se é uma pessoa que respeita o próximo, são essas coisas que você deve olhar, ok? Então, não baseie seu critério apenas nisso. E é isso que eu queria deixar para você, jovem. Então, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Acompanhe aqui o canal, que a qualquer momento eu vou soltar um vídeo falando como foi que eu conheci o meu esposo. E é claro que teve a voz de Deus no negócio. Então, Deus abençoe vocês, que Deus te dê direção na sua escolha, te dê sabedoria, amém? E que você possa encontrar a pessoa que vai te completar e vai continuar te conduzindo na presença do Senhor. Deus abençoe, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.